Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Amém. Bom, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou a Marlene, moro em Vargem Grande do Sul, faço parte da Diocese de São João da Boa Vista. Hoje vim acompanhada do meu esposo, Altamir, também um servo da Renovação Carismática Católica. Atualmente sou coordenadora do Ministério de Oração por Cura e Libertação da Diocese de São João da Boa Vista. E é com grande alegria que, pela primeira vez estando aqui, me alegro de poder conhecer tantas pessoas, de estar neste lugar tão cheio da graça de Deus. Uma unção redobrada do Espírito Santo foi percebida neste lugar. Louvado seja Deus pelo dom da vida de cada um de vocês. Amém? Nesse dia do cerco de Jericó, que nós estamos iniciando nesta noite, já com grande graça, né? Já tivemos a Santa Missa, com grande alegria. Que bênção de Deus podermos trabalhar esse tema que Deus nos propôs nesta noite. O tema de hoje, rompendo com as heranças do passado. Rompendo com as heranças do passado, um tema forte, né? O que é herança? O que nós entendemos por herança? Herança é algo que é dado, que vem do outro para nós, que é nos dado, que é passado para o outro, não é assim? Tem umas heranças que são boas, não é verdade? Tem umas heranças que compensam receber, não é verdade? Mas tem umas heranças que dá vontade de você deixar ela bem quietinha lá onde ela estava, né? Tem umas coisas que vêm para a gente que não é muito bom a gente receber de herança, não, né? Não é verdade? Então, mas nós vamos perceber nesta noite essas heranças, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que nós recebemos do nosso passado, que não é bom para a nossa vida e que precisa ser rompido, e que muitas vezes nós não sabemos e nos tornamos escravos de certas situações, de certos sentimentos, de certos ressentimentos, e quando nós vamos percebendo, estamos escravos, como o padre dizia sabiamente, muitas vezes angustiado, é o tempo da angústia, né? Esse é o tempo da depressão. Você olha para todo mundo, irmãos, o que você tem? Ah, estou com depressão. Virou a doença da moda, né? Ai, estou angustiado. Hoje o ser humano vive angustiado. Está sempre vivendo o amanhã, não vive o hoje. Ele está sempre vivendo o amanhã. Uma tristeza que não sabe responder de onde vem, mas um vazio que tenta preencher no mundo, quando esse vazio ainda não é descoberto por esta pessoa, mas só Jesus pode preencher. E nessa situação, muitas vezes, a pessoa sofrendo essa situação de escravidão na vida dela, ela não sabe como lidar com essa situação, porque ela nem mesmo sabe de onde tudo isso veio, como tudo isso surgiu. O porquê de tudo isso nós vamos entender na palavra. Pega comigo, lá em Romanos capítulo 7, uma palavra que todo mundo conhece. Romanos capítulo 7. Versículos do 14 ao 20. Amém? Romanos capítulo 7, versículos do 14 ao 20. Impotência da lei diante do pecado. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero. Faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer, o bem, está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero,
já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Até aqui, palavras do Senhor. Nós vamos vendo nessa palavra, onde São Paulo vem nos alertar. Ele vem nos dizer de toda a condição do pecado que nós trazemos e que nos leva muitas vezes a fazer algo que não é bom, algo que não é do agrado de Deus. E muitas vezes nós nem percebemos, mas passamos a ter comportamentos e atitudes decorrentes dessa situação de pecado adquirida na nossa vida. Esses comportamentos muitas vezes vão se tornando a escravidão dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas o que isso tem a ver com a herança do nosso passado? O que nós herdamos como herança genética, como herança do nosso passado? Nós trazemos conosco heranças positivas e trazemos também heranças negativas. O que nós trazemos de herança positiva? Muitas vezes eu costumo dizer, né? O olhar, a cor dos olhos, não é verdade? Você tem uma herança positiva, de repente a sua mãe e o seu pai têm um olho verde, um olho azul, um olho castanho, e nós acabamos adquirindo esta herança positiva. Trazemos muitas vezes a cor do cabelo, trazemos muitas vezes o caráter, muitas vezes a honestidade. Conseguimos trazer esta herança boa. Na nossa genética nós conseguimos trazer nessa hereditariedade positiva algo que é bom, essa positividade na nossa vida. Muitas vezes você já ouviu pessoas que falam assim: nossa, esse daí é tal pai, tal filho. É honesto que nem o avô. Esse aí é a mesma coisa de você ver o avô dele, né? Muitas pessoas costumam dizer, agora a gente já não está escutando mais muito isso não, mas a honestidade desse não precisa nem de papel, basta a palavra. Ultimamente a gente não está muito escutando isso mais não, né? Mas, por quê? Muitas vezes vem de uma herança positiva, adquirida pela família. Passou do avô para o pai, que do pai passou para o filho, que do filho já está sendo passado para o neto. Esta herança positiva vem sendo herdada nas gerações. Mas, infelizmente, nós também adquirimos a herança negativa. O que leva a gente a ver que na situação da negatividade, nós adquirimos essas heranças negativas, não pelo pecado dos nossos antepassados, porque cada um responde pelo seu pecado, mas pelas consequências que esses pecados são colocados na nossa vida. Se nós olharmos para a nossa vida, os nossos pais, avós, bisavós, nós vamos olhar muitas vezes em plantões de oração, que eu trabalho num plantão de oração. E muitas vezes nós deparamos com pessoas que chegam para nós, para estar pedindo num momento de oração um acompanhamento. E muitas vezes aquela pessoa está sofrendo de algo terrível na sua vida, e ela não consegue saber, diagnosticar o que está acontecendo. Mas quando investigado, quando trabalhado, quando nós conversamos com essa pessoa, diante de um acompanhamento espiritual, nós vamos descobrindo que aquilo não vem acontecendo só ali, mas que se numa conversa nós vamos descobrindo que aquilo se repetiu com o pai, aquilo se repetiu com o avô, aquilo se repetiu com o bisavô. Nós vamos fazendo uma experiência muitas vezes dentro da nossa própria vida, e hoje o alcoolismo, ele é vivido na maioria das famílias. Nós encontramos as situações do álcool, das drogas. E muitas vezes nós conversamos e a pessoa diz para nós assim: o meu pai era alcoólatra, o meu avô era alcoólatra, o meu bisavô foi alcoólatra. E às vezes a pessoa não compreende, mas aquilo já vem se repetindo nas gerações, hereditariamente, aquela situação já vem se repetindo dentro da sua família. E muitas vezes nós já nos deparamos com essa situação já se repetindo com os nossos filhos, e por que não, tem muitos aqui que talvez já estão vendo essa situação se repetindo com os netos. Uma genética, uma hereditariedade negativa que muitas vezes vem passando dentro da família. Nós vamos olhando para a nossa linhagem de família e muitas vezes nós vamos deparando
com situações de suicídio dentro da família. Quantas famílias não entendem o porquê, mas dentro da sua linhagem de família, ela vê nem um, nem dois, nem três, mas vários casos de suicídio. E muitas vezes ela não compreende o porquê que aquilo vem se repetindo dentro da família. Quantas situações de enfermidade que repetidamente vem se acontecendo, muitas vezes, dentro da família. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, na nossa condição, na nossa liberdade, porque somos livres, uma liberdade adquirida na cruz. Na nossa liberdade, muitas vezes, na condição do erro, do pecado, nós adquirimos aquela situação de sofrimento, de dor, e não sabendo como resolver essa situação. No meu comportamento, na minha situação de vida, eu acabo fazendo com que aquela situação do meu pecado possa ir prejudicar o meu filho. E, consequentemente, do meu filho, talvez no sofrimento, eu vou dar um testemunho para vocês e vocês vão compreender. Não sabendo como lidar, aquilo já está sendo colocado para os netos. Ai, porque eu adquiri a situação do pecado do meu pai, da minha mãe? Não. Mas porque talvez a consequência lá atrás, de um erro deles no sofrimento, e não sabendo como lidar com aquela situação de sofrimento na sua vida, eles tomaram posições na sua vida, que fizeram com que o sofrimento fosse passado para mim. Quantas mães, que na sua gravidez, que na sua gestação, muitas vezes, por saber na sua família que várias pessoas já tiveram um aborto na sua família. Quantas mães, por escutarem muitas vezes a questão de muitas vezes o cordão umbilical enrolar no pescoço da criança, de muitas vezes na hora do parto, aquela situação se complicar, e a mãe passa uma gestação inteira com medo. Porque talvez ela já escutou aquilo, aconteceu com a minha mãe. Mas aquilo também talvez aconteceu lá atrás com a minha avó. E aquela mãe, sem perceber, talvez para ela aquilo está tudo muito bem resolvido. Está tudo tranquilo, aquela gestação está correndo super bem. Mas lá no seu interior, no seu íntimo, o medo está. E aquela criança no ventre, ela está sofrendo as consequências desse medo. Quando aquela criança ela vem à vida, quando aquela criança surge, quando aquela criança nasce, ela talvez vai crescer uma criança bem, sabendo lidar com as dificuldades, sabendo lidar com os seus medos, com as suas inseguranças, mas talvez ela não saiba lidar. Aquele medo adquirido ali, no momento da sua gestação, lá na sua situação, muitas vezes da juventude, da adolescência, quando ela se deparar com uma situação que vai causar muito medo, ela talvez não saiba lidar com ela. Quando ela ficar insegura, quando ela não saber como resolver aquela situação, ela não vai saber como lidar com ela. E quantos jovens hoje não sabendo como lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas angústias, com as suas tristezas, não descobrindo muitas vezes o caminho de Jesus, estão indo buscar muitas vezes refúgio nas drogas, refúgio no alcoolismo, na prostituição. Quantas situações nós vamos vendo sendo adquiridas muitas vezes no nosso físico, no nosso espiritual, no nosso emocional, porque muitas vezes essa herança do passado, ela vem sido trazida para nós de gravidez, de gestação, de pai para filho, de filho para neto, e aquilo vem se acontecendo repetidamente na nossa vida. Nós precisamos olhar para esta situação que muitas vezes vem acontecendo na nossa vida repetidamente. E hoje o Senhor nos convida nesta noite de cerco de Jericó, pedir ao Senhor que essas muralhas sejam derrubadas, que esses laços sejam quebrados, que esta herança negativa seja anulada em nome de Jesus. Nós precisamos nesta noite olhar talvez para a situação dos nossos familiares, para situações que talvez venham acontecendo negativa na nossa vida, mas olhar para aqueles irmãos, para os nossos pais, para os nossos avós, para toda esta situação de tristeza, para toda esta situação de angústia talvez vivida dentro da nossa família, não com um olhar de condenação, mas com um olhar de perdão. Só o perdão cura.
Olhar para aquele pai, olhar para aquela mãe, olhar para aquela situação que talvez hoje está fazendo você sofrer as consequências dela, mas olhar para ele, olhar para aquela situação, para aquela pessoa e dizer: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Porque talvez ele não sabia o mal que ele estava trazendo para a vida dele. E principalmente não sabia que você herdaria toda essa situação negativa para a sua vida. Nesta liberdade, talvez, nós muitas vezes olhamos para essas pessoas com um olhar de acusação. E não é isso que o Senhor nos convida. Nesse olhar de misericórdia que o Senhor nos chama nesta noite, é para olhar para esta situação de sofrimento, de dor que talvez você está vendo a sua família viver, esta experiência, e olhar para esta situação com a presença de Jesus. E olhando para Jesus, pedir ao Espírito Santo, que é o único que pode ir na nossa linhagem de família, na nossa situação, em toda a negatividade, e chegar lá naquela ferida, lá naquela situação que talvez está tampada. Que eu costumo dizer, muitos sofrimentos estão guardados em nós. Muitos sofrimentos mal curados, muitos ressentimentos mal curados. Porque nos ensinaram a engolir o choro. Não é assim? Você não apanhava quando criança? Eu apanhei quando criança. E depois de apanhar diziam para mim: engole o choro, para de frescura, para de chorar. Quantas vezes não permitiram que a gente chorasse? Quantas vezes nós apanhamos, sofremos as tristezas, as percas, as angústias da nossa vida, mas não nos permitiram sofrer, não nos permitiram gritar, não nos permitiram pedir socorro, não nos permitiram. A vida muitas vezes nos fez ter um entendimento de que teríamos que ser fortes. E o que nós fizemos? Colocamos um tampão em cima, porque tivemos que engolir o nosso choro. Lá dentro desse tampão, tem uma ferida enorme. Tem marcas do passado terríveis. Tem sofrimentos e dores terríveis. Que talvez você não precise ir lá no seu avô. Talvez você não precise ir lá no seu bisavô, não. Talvez você já está sofrendo essas heranças do teu passado, já na tua vida, já do teu pai, já da tua mãe. Talvez esta vida, essa situação, já nos fez sofrer muitas coisas, em que nos calando, colocamos um tampão em cima e deixamos abafado. Esse cerco de Jericó vem nesta noite pedir para que essas heranças do passado sejam curadas, para que Jesus, o único que pode voltar lá, na raiz desta ferida, dessa machucadura, que você não teve a condição de deixar ser curada, e colocar diante de Jesus e permitir que Ele arranque esse tampão, e permitir que Ele vá lá nesta ferida, e Ele cure ela de dentro para fora. E curando ela de dentro para fora. Isso só vai acontecer se nós olharmos para aqueles que nos feriram, para aqueles que nos machucaram, para aqueles que nos judiaram, e dizer: Senhor, perdoa, perdoa porque eles não sabiam o que fazem. Senhor, perdoa, Senhor Jesus, porque eu quero ver a minha família liberta, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, a minha família de toda essa escravidão de vícios, de prostituição, de toda essa situação de desamor, de toda essa situação de suicídio, de toda essa situação de adultério dentro da nossa família. Quantas famílias hoje, o casamento já vem para o altar, muitos jovens já vêm dizendo: se não der certo a gente larga. Já vem para o altar proclamando: se não der certo a gente separa. No meu tempo, o casamento era ensinado que é na saúde, ou na, né, não é verdade? Ou na doença, na alegria ou na tristeza. Hoje, o relativismo, hoje o mundo vem nos ensinando que tudo pode. E tudo está se perdendo. E o pecado aos poucos vem entrando. E muitas vezes nessa situação de pecado, nós não vamos percebendo o mal. E quando nós nos deparamos, nós já não estamos somente sendo vítimas daquilo que nos foi trazido. Mas hoje o Senhor nos alerta para que nós não sejamos o canal
da herança dos nossos filhos, negativa. Dos nossos netos, negativa. Eu acompanho uma família que são 3 filhas, a mãe e a avó. A avó está com uma depressão numa cama. A filha está internada num sanatório, num tratamento psiquiátrico por condição da depressão. As 3 filhas estão depressivas. As 3 filhas precisam de cuidados. São deprimidas. Não têm gosto pela vida. Não sentem alegria por nada. E a neta, uma menininha de 8 anos, já está apresentando sinais depressivos na escola. Irmãos, isso tem que ser tomado pelas mãos de Jesus. Esta situação tem que ser colocada diante dos pés de Jesus. Nós não podemos olhar para essa situação de linha, dessa situação de repetição dentro da nossa família e achar que isso é normal. Nós não podemos olhar para toda essa situação de sofrimento e achar que tudo isso é normal. Não, a ciência explica, sim, explica, mas nós sabemos que o espiritual, só Jesus, só o Senhor tem o poder de ir lá, naquela raiz onde tudo começou, naquele sofrimento onde tudo isso se iniciou lá atrás, e visitar aquela avó, visitar a situação que fez com que aquela avó começasse aquele sentimento depressivo, aquela angústia que foi passando de pai para filho, de mãe para filha. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Eu tenho mais uma irmã e um irmão. Meu pai um nordestino, a minha mãe aqui da região mesmo. Eu sou nascida em São Paulo. O meu pai, um homem muito agressivo. O meu pai, um homem trabalhador, sempre trabalhou, nunca deixou faltar nada em casa. Mas infelizmente tinha um vício do álcool. E por consequência do alcoolismo, um homem muito agressivo. Um homem que chegava em casa, batia na minha mãe, muitas vezes. Um homem que não sabia. O meu pai nunca soube quando eu fui bem na escola, que nota eu tirei. Meu pai nunca sentou comigo para fazer uma lição de casa. Durante anos, um homem que só sabia ser pai, colocando o necessário dentro de casa. Muitas vezes respondendo com surras, com espancamentos. Crescemos nessa situação. Os 3 filhos e a minha mãe. Minha mãe, uma mulher de igreja, uma mulher católica, uma mulher praticante, uma mulher de oração, faz parte do grupo da Legião de Maria, uma mulher que toda a vida eu conheci dentro da igreja. Meu pai mora na porta da igreja de Santa Luzia. Ele não vai nem à missa. Crescemos assim, vendo toda essa agressividade dentro da minha família. E, por conta disso tudo, muitas vezes nós víamos a minha mãe comentar da sua família, muitas vezes vindo para o interior, passeando na nossa família, na família da minha mãe. Quantas vezes eu chegava para o meu pai e eu dizia para ele assim: "Ô pai, aonde está o seu pai? O meu avô? Aonde está a minha avó? Aonde estão os seus irmãos?" E o meu pai dizia: "Para com essa história, para de tocar nesse assunto." E eu insistia, e o meu pai nunca dizia. Sempre desconversava, bebia e saía de perto. E eu fui crescendo. Na juventude, um dia eu insisti em perguntar para o meu pai: "Aonde está a tua família? Eu não conheço ninguém que é seu." E aquela agressividade do meu pai dentro de casa cada vez piorando. E eu olhava para os meus irmãos. O meu irmão começou no vício do alcoolismo. Meu pai era alcoólatra. A minha irmã entrou no vício do alcoolismo. Se tornou uma alcoólatra. O meu irmão, não bastasse o álcool, caiu nas drogas. A minha irmã permaneceu durante anos nas ruas por causa do vício do álcool. De 3 irmãos,
na liberdade, por isso que eu digo. Eu, graças a Deus, não sei por conta do que, mas pela misericórdia de Deus, Deus me preservou dessa situação. Mas os meus irmãos, não sabendo como lidar com toda essa agressividade dentro de casa, com toda essa situação dentro de casa, olharam para o caminho do vício, se perderam. E um dia eu perguntando para o meu pai: ô pai, o que acontece que o senhor não me conta da sua família? O senhor não fala nada para mim? E sempre o senhor está batendo, o senhor está xingando. O meu pai tinha mania de pegar a gente pela orelha, erguia pelas duas orelhas no alto e soltava. E soltava. A gente apanhava de fio de ferro. E um dia ele chegou e falou para mim assim: olha aqui, eu vou te falar isso uma vez só e você nunca mais vai me perguntar. É uma vez só e você não toca mais nesse assunto. E o meu pai disse para mim assim: quando eu morava na Paraíba, hoje você reclama de mim como pai? Eu não tive pai. Eu não tive mãe. A minha mãe me deu quando eu nasci. O meu pai era muito carrasco. Sabe o que o meu pai fazia comigo quando eu era pequeno? O meu pai me amarrava no fundo do quintal. A minha mãe me amarrava no fundo do quintal. Porque diziam que eu era muito arteiro, para mim não dar trabalho. Quando meu pai ia trabalhar, sabe o que a minha madrasta fazia? Colocava para mim a lavagem dos porcos para mim comer. É isso que você quer saber da minha família? Tá bom para você? O meu pai dizia. E eu pude compreender o porquê que o meu pai nunca soube me dar um abraço. Eu nunca sei dar aquilo que eu nunca recebi. O meu pai nunca recebeu um abraço do pai. Nunca recebeu um abraço da mãe. O meu pai nunca recebeu um eu te amo. Hoje, aquele velhinho está com a cabeça branquinha. Tem 86 anos. Faz 3 anos que parou de beber porque o médico falou que ele ia morrer. E ele morre de medo de morrer. Aí ele parou de beber. Mas está firme que é um leão. O Valmir, meu marido, costuma dizer: o teu pai não tem nem dor de cabeça. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando eu comecei na renovação carismática, me ensinaram a abraçar. Quando eu cheguei na igreja um dia, falaram para mim assim: a paz de Jesus, Jesus te ama e eu também. O meu coração se encheu de alegria, porque eu precisava descobrir aquele amor. Foi esse amor que dentro de um grupo de oração me ensinaram a voltar para casa. E ao olhar para aquele velhinho que o mundo me ensinou a julgar, a condenar, a criticar, a odiar, porque era muito carrasco com os filhos, a igreja me ensinou a perdoar, me ensinou a amar. E hoje, eu chego lá naquele senhorzinho, naquele velhinho de cabecinha branca, eu falo assim: vem cá, pai. Ele fala: menina. Para os pais a gente é sempre menino, né? Vem cá. Falo para ele. Aí ele vem e eu dou um abraço. E eu digo para ele: eu te amo. E ele não sabe abraçar. O meu pai, você chega para abraçar ele, ele fica todo duro assim, ó. Ele não sabe dar um abraço. Mas eu fui chamada a fazer a diferença. Nas orações que Deus me concedeu, dobrar os joelhos no chão, juntamente com a minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração. Graças a Deus, hoje os meus irmãos não bebem mais. Hoje a minha irmã tem a sua casa. Hoje a minha irmã tem os seus filhos e cria os seus filhos. Hoje o meu irmão é um pregador da palavra de Deus. Hoje ele é um homem casado, honrado, e glória a Deus, a minha família foi liberta em nome de Jesus, porque teve uma mulher, teve uma mãe, teve uma esposa que dobrou os joelhos no chão, e em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta tribulação, permanecemos firmes, a nossa família de joelhos no chão, em oração, para que as muralhas, as heranças negativas que vieram, talvez do meu avô para o meu pai,
sejam cortadas em nós. Hoje nós temos filhos. Eu já sou avó de uma menina linda que dia 6 agora faz 4 anos de idade. Eu tenho 3 filhas, uma de 30 anos, vai falar, mãe, não conta isso não, 30 anos. Eu tenho uma filha de 30 anos, nós temos uma filha que fez anteontem 26 anos, e temos uma caçula com 20 anos, 3 mulheres, já está garantido o céu, né? Porque ser mãe de mulher não é fácil não. E uma neta, 4 anos faz agora. Não bebem, não fumam. Graças a Deus, meninas honradas, estão na presença de Deus, cantam na missa, tocam, trabalham, são pessoas honradas em Deus. Hoje a minha irmã constrói a sua família com dignidade, numa pedra alicerçada que é Jesus. Hoje a minha família, diante de uma mulher que ora, pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje nós podemos dizer, irmãos, aqui, que o Senhor vai derrubar essas muralhas na tua família, e essa herança negativa que talvez venha, eu não sei se é do teu pai, da tua mãe ou de quem seja, mas hoje o Senhor te convida a estar aqui para fazer a diferença da tua família. Hoje o Senhor nos convida a dobrar os joelhos diante desse Jesus que vai estar conosco agora no altar, e nós vamos proclamar, e nós vamos pedir ao Senhor que corte esta herança, para que toda essa negatividade vá para os pés do Senhor Jesus, para que a nossa família seja liberta, para que nós possamos olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos netos, olhar para a nossa família e dizer, em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus, da liberdade que o Senhor nos dá. Nós adquirimos a liberdade do Senhor. Nós não queremos, nós renunciamos a toda essa negatividade na nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha teus olhos.